Estamos aqui de volta com mais uma aula de história utilizando o jogo Civilization. Então, hoje nós vamos falar sobre os primeiros anos da República no Brasil. Alguns fatos importantes na área econômica, na área política e na área social que aconteceram aqui no nosso país logo que ele deixou de ser uma monarquia e se transformou em uma república. Bem, um dos primeiros fatores que nós vamos falar aqui, nos primeiros acontecimentos, foi a mudança do eixo econômico do país. Como assim? Bom, inicialmente, o primeiro produto explorado pelos portugueses na costa do Brasil foi o pau-brasil. Mas, depois de um tempo, o pau-brasil foi se esgotando, perdendo um pouco de valor também na Europa, e aí o rei de Portugal decidiu mudar os investimentos dele aqui, mudar a forma de ganhar dinheiro no Brasil. E aí começaram as lavouras da cana-de-açúcar, lá com as capitanias hereditárias, que a gente já falou bastante sobre isso. Acontece que, passando-se vários anos, o açúcar ele começou a ter concorrência internacional, principalmente a concorrência cubana. Um outro problema também que levou à decadência do açúcar foi a abolição do tráfico de escravos, que dificultou a obtenção de mão de obra para trabalhar nas lavouras, E, como eu já havia falado, a concorrência principalmente com o mercado do açúcar cubano. Então, para mudar a economia, foi implantada aqui no Brasil, começou a ser implantada a produção do café. Mas a economia só mudou de açúcar para café. Não houve uma mudança significativa na estrutura econômica. A monocultura continuou predominante, ou seja, a produção de um único produto, a dependência de um único produto, a dependência também do mercado externo, ou seja, de outros países comprarem um produto brasileiro. No caso do café, os principais consumidores eram a Inglaterra e os Estados Unidos. E algumas coisas que contribuiu para essa produção de café, que era principalmente no sul, em São Paulo, em algumas fazendas de Minas Gerais, em poucos lugares mais ao sul do Brasil, era a mão de obra que estava começando a chegar dos imigrantes europeus e principalmente no oeste paulista, mais no interior de São Paulo. Bom, mas logo no início aí dessa cultura do café já houve um grande problema, que foi uma crise de superprodução que aconteceu aqui no Brasil. O que é a crise de superprodução? É quando você produz mais do que você consegue vender. Só que o governo salvou os cafeicultores. Como assim? Houve um acordo entre os grandes produtores de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais com o governo, em que o governo ia comprar todo o excedente de produção, ou seja, o que eles não conseguissem vender para fora do país, o governo comprava, ia manter o estoque do café e, quando o preço fosse bom, o governo ia vender esse café para os consumidores estrangeiros. Com isso, o que acontecia? Quem pagava isso tudo? A população em geral. Então, o prejuízo que ia ser só dos produtores, dos fazendeiros, passou a ser dividido entre toda a população brasileira. Bem, isso se dava porque no Brasil, nesse período, a gente tinha um tipo de governo que a gente chama de oligarquia. O que é uma oligarquia? É um governo de poucos, um governo onde um pequeno grupo manda em toda a sociedade. Quem era esse grupo que mandava na sociedade brasileira? Os grandes fazendeiros. Então era a oligarquia dos grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra daqui do Brasil, que controlavam a política. Isso desde a época que o Brasil era um império já acontecia isso. Apesar de ter o rei, Dom Pedro I, Dom Pedro II, o imperador, como você preferir chamar, Dom Pedro I e Dom Pedro II, eles só conseguiam governar com o apoio dos grandes fazendeiros. Então sempre teve muita influência na economia, na política do Brasil, essas oligarquias, ou seja, os grandes latifundiários, os grandes fazendeiros. Bom, a gente falou que ia falar sobre república, Quais foram as principais transformações da república? Bom, uma delas foi a criação de uma constituição. A primeira constituição republicana de nosso país. Constituição, para quem não lembra, é o conjunto de leis de um país. Então, a Constituição republicana, ela trouxe algumas transformações. Obviamente, se o país estava deixando de ser uma monarquia, se transformando em uma república, tinha que ter mudança nas leis, Então, entre as principais mudanças, a gente pode dizer que foi a instituição de uma república federativa.
O que isso quer dizer? O Brasil não ia ser mais dividido em províncias que iam estar submetidas à vontade do imperador. Ele passou a ser dividido em estados, e esses estados eles passavam a ter autonomia, ou seja, um governo próprio que não obedecia às ordens do governo federal, ou seja, o presidente ele não manda nos estados, quem manda, quem controla, quem administra os estados é o governador. Bom, além dessa república federativa, com um sistema presidencialista, ou seja, existia um presidente que governava todo o país e cada estado tinha o seu próprio governador, a gente teve também a divisão dos três poderes. Lembra lá do iluminismo, quando Montesquieu criou essa ideia da divisão da política em três poderes? O que é isso? É o poder executivo, que são os administradores, governadores, presidentes, prefeitos, que administram, que cuidam da coisa pública. O poder legislativo, que legisla, ou seja, ele cuida das leis. Eles criam e alteram as leis do país. Esse é o poder legislativo. E, por fim, o poder judiciário. O que o poder judiciário faz? O poder judiciário, ele cuida da execução das leis, ou seja, ele vigia se as leis estão sendo cumpridas, julga quem descumpre as leis e pune também quem não cumpre as leis. Ou seja, ele vigia se está todo mundo fazendo o que a lei manda, que a lei que o legislativo fez manda, e decide o que vai acontecer com quem não obedecer a essas leis. Uma outra coisa importante também foi o fim do voto censitário, ou também chamado voto por renda. Ou seja, a partir daquele momento você não precisava ter um determinado salário, ganhar tantos réis ou tanto de dinheiro por mês para poder votar. Então você não tinha uma renda mínima para ser votador. Todo cidadão poderia ser votado. Por outro lado, nem todo mundo era considerado cidadão. Por exemplo, analfabetos, mendigos, soldados, ou seja, as mais baixas hierarquias do exército, membros de ordens religiosas, eles não eram permitidos o voto a essas pessoas, porque os soldados se acreditava que eles iam votar obedecendo às ordens do seu superior, dos oficiais. Os membros das ordens religiosas, a mesma coisa. O líder da ordem religiosa ia mandar e todos os membros dessa ordem iam votar por causa dessa ordem. Então, não era aceito que essas pessoas votassem. E, por fim, a separação entre a igreja e o Estado. Então, o governo é uma coisa e a igreja é outra. A partir deste momento, não existe mais uma religião oficial do Brasil. Ou seja, até então o cristianismo, o catolicismo era a religião oficial do Brasil. A partir daí, não. O que isso mudou na prática? Por exemplo, até então, todos os registros eram feitos pela igreja, registros civis, nascimento. A pessoa, para ser cidadão brasileiro, ela tinha que ter sido batizada na igreja. Um casamento, para ser válido de acordo com a lei, teria que ter sido executado dentro da igreja católica. Uma pessoa morreu, para você pegar a herança, a prova de que a pessoa morreu e que você é o herdeiro dela seria o certificado de óbito da Igreja Católica para provar que aquela pessoa morreu e depois a certidão de nascimento para provar que você é filho, ou de casamento para provar que você está casado com aquela pessoa e que você tem direito a alguma herança para ela. Então, com a separação entre a Igreja e o Estado, passa a existir o registro civil no Brasil. São os cartórios que a gente tem tão comum hoje em dia, né? Quando você quer tirar um documento, você quer oficializar alguma ação, você vai num cartório. Antes disso, não. Era tudo na igreja. Os documentos eram feitos a maior parte dos documentos eram feitos pela igreja, né? Bom, então, mais uma coisa interessante aí que a gente tem que falar sobre as leis do Brasil, essa aí diz respeito aos povos indígenas, aos habitantes nativos aqui do Brasil. Essa lei ela não veio logo com a Constituição, ela veio, na verdade, foi o Código Civil Brasileiro, que foi criado em 1916, e é bastante curioso e bastante difícil da gente aceitar nos dias de hoje. Por quê? Porque esse Código Civil, ele considerava que os índios, eles não eram capazes de exercer atos da vida civil. Deixa eu explicar, ler exatamente o que dizia. Ó. O Código Civil dizia: todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil. Ou seja, todos os homens têm que obedecer às leis e têm direitos dentro da sociedade. Algumas pessoas não têm a mesma capacidade de exercer seus direitos. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil
Ou seja, as pessoas que não podem responder por crimes, que não têm direitos nem deveres dentro da sociedade. São os menores de 16 anos, os loucos de todo gênero, os surdos mudos, que não puderem exprimir sua vontade. Essa lei afirma também que são relativamente incapazes para certos atos os maiores de 16 e menores de 21 anos, os pródigos, ou seja, pessoas que assumem comportamentos irresponsáveis, e os silvícolas. Silvícolas é uma forma muito antiga de se chamar os índios, os nativos brasileiros, povos indígenas, né? E nem se usa mais. Então, essa lei considerava os índios totalmente incapazes de exercerem seus direitos e determinava que eles seriam tutelados pelo Estado, ou seja, o índio não tem direito de pedir nada, de exercer nenhum direito, nem de requerer nenhum direito. É o Estado que decide como que os índios devem viver dentro do país. A gente hoje em dia, obviamente, não concorda com esse tipo de lei, mas foi a primeira lei que tratava dos indígenas aqui no Brasil. Bom, uma outra lei, na verdade, que não chega a ser uma lei, né, mas foi uma forma de reger a política, que foi adotada pelo presidente Campos Salles, foi a política dos governadores. O que era essa política dos governadores? Era uma forma de organizar a política brasileira. A política dos governadores foi um acerto político entre o governo federal e os governos dos vários estados do Brasil. Então, esses governos estaduais, eles se encarregavam de apoiar o governo federal e o governo federal não iria interferir na política local. Ou seja, quando tivesse alguma votação para novo presidente, os governadores dos estados se juntavam para cuidar para que aquele candidato escolhido previamente fosse eleito. Da mesma forma, se tivesse algum problema no estado, o governo federal não ia se meter, ia deixar o próprio governador resolver esse problema. Isso foi conseguido por causa da época que eles ainda estavam naquele tipo de política local que a gente chama de coronelismo, onde os grandes fazendeiros, os coronéis de cada região é que mandavam nas eleições, mandavam na política do local. A gente não pode confundir essa política dos governadores com a política do café com leite. A política do café com leite ela aconteceu por causa da política dos governadores, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, a política do café com leite foi quando os grandes políticos, os grandes fazendeiros de Minas e São Paulo se uniram para passar a decidir o presidente do Brasil. Mas nessa política dos governadores era mais ampla. Ela participava delas vários grupos políticos de várias regiões do Brasil. O café com leite foi mais restrito a Minas e São Paulo, aonde, sabendo que eles tinham mais poder político, eles passaram a controlar toda a política do nosso país. A aula de hoje é basicamente isso. Muito obrigado, pessoal.